Olá a todos e a todas, professor Cláudio Lima, estamos aqui para a participação desse lindo projeto, Resolução Comentada, onde nós vamos estar falando aí da prova de espanhol do ano de 2022, né? Uma edição bastante interessante, né? Até então, a prova do espanhol tinha sido colocada dentro de um patamar um pouco diferenciado em relação à prova de inglês, tá? Isso a gente consegue perceber diante dos diálogos, né, com os nossos colegas, os nossos professores de inglês, né? A prova do inglês contava apenas com a dificuldade própria de ser o inglês, né? Mas a prova, dentro da sua estrutura, era uma prova muito simples se comparada com a prova do espanhol, que era uma prova mais voltada para uma reflexão aprofundada, né, dos temas, dos textos, os textos também mais densos, tá? Mais coisas para você ler, partindo desse pressuposto, aqui ninguém está dizendo se é o certo ou se é errado, mas era assim que o MEC, né, pensava antes dessa edição de 2022, o fato de que, o espanhol como se parece com o português, tá? A gente aqui vai tentar dificultar por esse lado, né? Mas graças a Deus a prova de 2022, pelo retorno dos nossos alunos, né, foi uma prova muito tranquila, foi uma prova que deu para fazer com muita paz, com muita segurança, né? Que é a que você vai, né, fazer aqui no ano de 2023, tá bom? Então, como a gente sempre faz, né, sempre é bom a gente entender o que é que a gente vai ver lá na frente, a competência de número 2 é aquela que vai estar se fazendo presente na nossa prova, né? Dentro das habilidades que nós já conhecemos, né? Habilidade 5, habilidade 6, habilidade 7 e habilidade 8, tá? Na habilidade 5 é necessário que você tenha vocabulário, tá? Então invista aí na parte vocabular, né? Hoje você tem aí o Netflix, né? Vários filmes estrangeiros, diga-se de passagem, muito bons, né? Séries aí premiadas, e também você tem a opção de colocar o áudio ou a legenda em espanhol, né? Em alguns dos filmes que são estrangeiros, mas não são vindos da cultura hispânica, né? Você tem essa opção, músicas também, né? Cada vez mais você entrando nessa realidade vai fazer com que você tem aí o diferencial lá na hora do Enem, tá bom? A habilidade 6, né, também aí utilize as redes, a internet, né, para que você esteja atualizado de tudo que esteja acontecendo pelo mundo afora e também aqui no Brasil, né? A habilidade 7 é importante que você tenha justamente um certo conhecimento gramatical, mas aqui a gramática apenas para a instrumentalização da língua, e a habilidade 8, que é a parte da cultura, tá? Então tá aqui, isso aqui é o que você vai encontrar na prova do Enem, né? O Exame Nacional do Ensino Médio. Beleza? Fazemos parte, né, da área de linguagens, né? E aí a gente vai ter essa contribuição aí para o espanhol. Então vamos lá, meninos, está aqui a questão de número 2. A questão de número 2 tem aí um textozinho, diferente lá da questão de número 1, onde a questão de número 1 trazia uma linguagem mista. Aqui não, nós vamos ter uma linguagem verbal, só tem palavras, né? Então, você vai ter que ler e observar o que está sendo colocado. Mas, como a gente já colocou aqui, já expressou, né, a gente vai estar justamente observando primeiro o que a questão traz, tá? Porque aí você, dentro assim de uma comparação, só para que você entenda, é como se eu chegasse aqui para você e pedisse que você fosse até a coordenação da tua escola e pegasse folhas. Fulano, vá ali e pegue folhas ali para mim, por favor. Você vai conseguir trazer essas folhas? É óbvio que sim, tá? Mas você vai demorar um pouco mais se eu, por exemplo, não te der as diretrizes aonde essas folhas vão estar. Se eu chegar aqui para você e disser, você vai lá na coordenação, ao você entrar, tem um armário do lado esquerdo, você abre, se não tiver lá aberta a chave, vai estar na mesa do lado. Na terceira gaveta, você vai abrir, vai tirar ali, tem um bloco de folhas, traga para mim, por favor, tal. Então, se eu te der todas essas diretrizes, você vai conseguir fazer
né, essa tarefa de uma maneira mais rápida, né? Então aqui é como se fosse mais ou menos isso, tá? Para você entender e também para que você dê a importância necessária a isso, porque muitos alunos acabam negligenciando, né, esse passo. A prova do Enem, ela é feita para ser resolvida assim. Tá? Não existe aquela história aqui de, professor, eu gosto de fazer assim, assado, cozido e tal. Beleza, é opção sua, é conta de risco seu, né? Mas a prova toda ela é elaborada para que ela seja feita desta maneira, ou seja, de uma maneira mais inteligente, beleza? Então vamos lá, indo aqui para a questão, no texto, olha o que ele diz, né? No texto, o autor faz uma crítica, vamos ter que observar a crítica dentro aí do texto, né? Então no item A, conhecimento das pessoas sobre as tecnologias, será que as pessoas estão aí, né, bem afiadas em relação às tecnologias, né? Então vamos observar. B, o uso do celular alheio por pessoas desautorizadas. O item A não tem a mesma, o item B não tem nenhuma palavra repetida do item A, mas eu estou começando a ver, já estou me situando no texto de que nós estamos aí dentro de um texto voltado para essa questão do celular. Será que vai estar criticando? Será que ele vai estar elogiando? Vamos observar. C. Funcionamento de recursos tecnológicos obsoletos, que é a palavra obsoleta, palavra que quer dizer arcaica, né? Palavra que quer dizer que já foi batida, né? Que ninguém usa mais. Vamos observar, né? Item D, ingerência do celular de novo, né? O celular no item B, no item D, também vai aparecer no item E. Tecnologia no item A, no item C. Fica com as tuas orelhas em pé, né? Então, funcionamento dos recursos tecnológicos obsoletos, D, ingerência do celular sobre as escolhas dos usuários, e o item E, a falta de informação sobre a configuração de alertas no celular. Então, coitado do celular, o celular aqui está sendo colocado aqui na cruz. Então, vamos lá. Pequeno irmão, no cabe dúvida, el instrumento más presente, más poderoso de todos los que entraram em nossas vidas. Então sem restar dúvida, o instrumento mais presente e mais poderoso de todos aqueles que entraram nas nossas vidas, né? Quem diria aqui o Bill Gates, quem diria aqui o Steve Jobs. Ni la televisión, ni el ordenador, nem a televisão e nem o computador. Não hablemos já del obsoleto fax, ou de las agendas, ou los libros eletrônicos. Não estamos falando aqui, dá nem para começar a falar do obsoleto, né? Ou seja, o arcaico fax, né? Não sei se vocês são de uma geração que vai lembrar, antigamente você ficava ansiosamente esperando um fax, né? Chegar um fax para você ou mandar um fax, né? Ou, esse é o ou, né? Ou das agendas ou os livros eletrônicos. Ha tenido tal influência, tal predicamento sobre nós outros, né? Então, ou seja, nenhum deles teve tanta influência, tão predicamento, né? Tão fatos determinantes sobre nós. Nós outros aí, primeira pessoa do plural. El móvel somos nós outros mesmos, o celular somos nós mesmos, né? O que ele está querendo dizer? Que a gente usa tanto o celular que o celular acabou fazendo parte da nossa vida, ou seja, está tudo lá, senhas, né, fotos e etc, né? Antigamente você até contava com o computador pessoal, né? Você tinha essa distinção, mas hoje em dia não. Poucas pessoas hoje, inclusive, sabem utilizar, né, o computador, né, o Windows, o famoso Windows, tá? As pessoas utilizam mais o celular, mais prático, né? Todo desactivado e inerte, inócuo, já les digo, tudo está desativado, inerte, já estou dizendo para vocês. E de repente, traz um viaje, traz aí, se você puder sublinhar, por favor, sublinhe, tá? Chamar aqui a atenção de vocês. O traz não quer dizer traz, o traz quer dizer depois, né? É um falso cognato, né? O espanhol é cheio de palavras que a gente pensa que é uma coisa, quando a gente vai ver o significado é outro, completamente diferente. Tá? Os famosos heterossemânticos, né? Esses heterossemânticos, junto com os heterotônicos, junto com os heterográficos, né? Os heterogenéricos, serão as divergências de cadeia cativa nos vestibulares tradicionais, né? A diferença, está aqui né?
Mas, por exemplo, no vestibular tradicional, você vai ter uma questão realmente perguntando, né? Assim, no seco. Aqui não, aqui tem toda uma contextualização, né? Já que é a proposta do Enem. E também não vai haver uma pergunta exclusivamente sobre aquela palavra, como você acaba, né, se deparando com os vestibulares tradicionais, tá bom? Então, sublinha aí, guarda dentro do teu vocabulário, do teu repertório de palavras do espanhol. Lembra lá, ó, habilidade número 5, tá? A habilidade número 5 quer que você tenha vocabulário, não pode ser diferente, tá bom? Traça um viaje 3 ou 4 imprudentes fotos, salta um aviso em la pantalla. Professor, o que quer dizer pantalla? É a tela, né? Então você está lá, né, tirando fotos, etc. E aí chega a mensagem do WhatsApp, tá? E aí quando chega na mensagem do WhatsApp, tá lá, né? Você acaba observando, né, a chegada, né? Não consegue ver a mensagem, mas você vê que ela chegou, né? Com sonido, né? Faz lá o barulhinho, né? Não sei se mudou, né? Com sonido, ademais, com som além do mais. PSA, olha aí, uma expressãozinha aqui interessante para a gente, né, tecer aqui os comentários. PSA, apesar de, olha aí que interessante, né? Apesar de que, PSA que tenho também todas as alertas desativadas, ou seja, apesar de nós termos todos os alertas, né, todos os alarmes desativados, mas chega lá e acaba, né, sendo mostrado para nós. E me mostro, monstro doméstico, me disse, meu monstro doméstico, ou seja, que é um monstro doméstico? É o mesmo pequeno irmão, né? Aqui já está fazendo aí uma crítica, né? Não tão sutil, mas está aí. Tienes um recuerdo novo, você tem aí uma lembrança nova, né? Ou seja, você deixou aí agendado alguma coisa para você lembrar agora, né? Lo repetiré, vou repetir. Tienes um recuerdo novo, ou seja, ele fica lá, né, falando. E tu que sabes, e aí, você vai fazer o quê? E a ti, máquina demoníaca, que te importa? Como se você estivesse falando com ela, né? Ou seja, chegamos a esse ponto, né? Você deixou escrito lá que queria que a máquina te lembrasse, né? Aí quando ela te lembra, você fica, né, batendo boca com ela, né? Devido à situação que nós chegamos, tá? De estarmos completamente envolvidos com a tecnologia, tá? Como te atreves a dizer-me que são ou não são meus recuerdos? Como é que se atreve a dizer que são ou não são as minhas lembranças, né? Tá lá nas mídias, nas redes sociais, já uma apresentaçãozinha, né, com a musiquinha de algumas fotos que você tirou e tal. Quem foi que disse para ele que eu gostei daquela foto para que ele utilizasse ali, né? Enfim, esse tipo de situação. Que é esta intromissão, esse descaro? Você está muito descarado fazendo essa intromissão na minha vida. El pequeno hermano lo sabe casi todo. O pequeno irmão sabe quase tudo, ou seja, o celular sabe quase todas as situações da nossa vida. Só há uma esperança, que a obsolência programada mate antes ao pequeno hermano e que nós sigamos vivos com os recuerdos que nos dê la gana. Ou seja, só tem uma esperança, tá? Que a velhice programada, ou seja, tudo na vida vai vir, vai ter o seu tempo de uso, vai ficar caduco, né? Então que o celular fique também, né, tão caduco como as outras tecnologias, né? Só tem uma esperança, que a velhice programada mate antes o pequeno irmão e que nós continuemos vivos com as lembranças que a gente tem vontade de ter. Ou seja, a gente tenha esse arbítrio de decidir aquilo que eu quero que as pessoas vejam, né? Será que isso vai acontecer? Ninguém sabe, né? Mas está aí, né, a preocupação aí do Fernandes em torno dessa situação aí do celular. Não vou mentir que eu também penso dessa forma, né? Mas está aí, ó. Então, no texto o autor faz uma crítica ao conhecimento das pessoas sobre a tecnologia? Não, você observa que, né, ele não faz uma crítica às pessoas, né? Ele faz uma crítica diretamente voltada, né, para a questão do celular. B, o uso do celular alheio por pessoas desautorizadas, ou seja, quem está manipulando, né, todas essas lembranças, né, todas essas postagens, seria uma outra pessoa,
né? Não, estou falando aqui, estamos falando da tecnologia, né? Embora por detrás aí dos panos, né? Quem está lá atrás da máquina seja justamente o ser humano, né? Mas tudo é através do binômio, né? 1 e o 0, tá? Então, se você está procurando uma casa para alugar e você posta alguma coisa, imediatamente vem um bocado de propostas, né? Tá? Então, está todo mundo te observando, né? Mas está lá, foi um humano que apertou o botão para que aquele aparelho funcionasse, né? C, funcionamento dos recursos tecnológicos obsoletos. Não, ele fala, né, da tecnologia que já se acabou, mas não fala desse funcionamento e muito menos faz uma crítica, né, com esse funcionamento, tá? Ingerência do celular, ou seja, o celular cada vez dentro, né, mais participativo das nossas vidas, sobre as escolhas dos usuários, né? Então, seria essa a resposta. O item é falta de informação sobre a configuração de alertas. Não, né? Pelo contrário. Informação é só o que a gente tem, né? Com relação ao celular, tá? Então, a resposta vai ser o item D de dado, tá? Gabarito oficial, né? Vendo aí pelo MEC, né? Item D de dado. Professor, que habilidade a gente poderia colocar aqui? Bom, talvez você esteja pensando, né, em classificar essa questão dentro de uma habilidade por conta da nossa experiência já aqui de outras aulas, né? E é didática, é sempre interessante você tentar enquadrar, né, a questão em cima de alguma habilidade, tá? Então aqui a gente pode ressaltar aqui a habilidade de número 6, né? Aonde nós temos aí atualidades, é um assunto bastante atualizado, né? Ah, professor, eu não uso o celular. Ainda tem gente que existe e faz a vida dessa forma, né? É louvável e tudo mais, mas mesmo assim ainda é um tema atualizado, né? Beleza, meninos? Então, resposta de dado para a segunda questão. Fique com Deus e até já já.